Então, pessoal, vamos aqui com uma aula de geografia sobre a atividade e conteúdo propostos para esta semana. Então, a atividade de geografia vai ocorrer de maneira interdisciplinar, relacionado com a língua portuguesa. E para isso, nós vemos aqui a primeira questão do texto, no qual nós temos como os personagens Chico Bento e o seu primo Zeca, que se encontram na cidade. E ao ler, depois de ler esse quadrinho, essa história em quadrinhos, nós iremos responder a letra A e B relacionada a essa história aqui. Então vamos ampliar um pouquinho a história para melhor leitura e entendimento. Leia com atenção. Então Chico Bento fala: "Poxa, mas esse seu amigo deve de ser muito metido a besta, né, primo?" Aí o primo responde: "Amigo? Que é amigo?" Chico continua a dizer: "Esse que nós está indo visitar. Tive até que caçar as botinas para ir na casa dele." Aí o primo respondeu: "Mas nós não vamos na casa de ninguém." Aí Chico, chateado, diz: "Como não? Você não falou? Chico, vamos visitar o shopping." Aí o primo ri: "Hahaha, eu falei shopping." Daí Zeca continua afirmando: "Shopping center", ou traduzindo, o centro das compras. Aí Chico, admirado, diz: "Uau!" Então, depois de ler os quadrinhos, temos aqui as questões. Responda. Letra A. Ao observar os quadrinhos, podemos dizer que Chico Bento e seu primo Zeca foram passear na cidade? Em qual lugar eles foram? Shopping center, banco ou teatro? Então escolha uma opção e marque. B. Segundo Zeca, shopping center é um amigo chamado shopping, o centro das compras. Então escolha uma alternativa e marque. Na outra folha da atividade, nós temos um pequeno texto que está relacionado ao assunto de geografia. Inclusive esse texto está no nosso livro de geografia, que foi um resumo sobre algumas páginas do livro. Depois de ler esse texto, iremos responder a questão 2, 3 e 4. Mas para melhor entendimento, vamos ler o texto de uma forma mais ampliada. Fique por dentro. As principais atividades econômicas desenvolvidas na cidade são a indústria, o comércio e a prestação de serviços. Indústria. Os operários transformam matéria-prima em diversos produtos. Comércio. Consiste na compra e venda de mercadorias, mas também existem diferentes tipos de estabelecimentos comerciais. No campo, essa atividade também ocorre, mas de forma menos intensa. Prestação de serviços. São atividades prestadas para uma pessoa ou empresa sem que haja a produção de mercadoria ou de bens materiais. Então, esse conteúdo está no livro, tá? E nós temos depois que aprofundar nas páginas 76, 78 e 80. Então, vamos às perguntas. 2. Existem vários tipos de indústrias e essas fabricam diversos produtos, entre eles tecido, celular, carros, calçados, etc. Com a ajuda de um responsável, faça a correspondência da primeira coluna de acordo com a segunda. Então, a primeira coluna nós temos 1. Indústria alimentícia. 2. Indústria farmacêutica. 3. Indústria de eletrodomésticos. E na segunda coluna nós temos medicamentos como xarope e comprimidos, geladeira, fogão, televisão, iogurte, macarrão e extrato de tomate. Então, para melhor responder essa questão, pessoal, a gente tem que entender o que é cada um desses tipos de indústria. Indústria alimentícia. Então, como o nome diz, alimentícia está relacionado com alimentos. Então, a indústria alimentícia produz alimentos. 2. Indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica produz medicamentos. 3. Indústria de eletrodomésticos. Então, essa indústria fabrica produtos, bens
eletrônicos que ficam dentro de nossa casa. Então agora basta relacionar as colunas. Questão 3. Com a ajuda de sua família, pesquise os dois tipos de indústrias abaixo e depois preencha o quadro. Então aqui são essas duas indústrias para pesquisar que tipo de produto é fabricado por elas. Então a indústria têxtil e a indústria automobilística. Então a gente sabe que a palavra têxtil tem relação com tecido. Então essa indústria produz material que tem como base o tecido. Então pense aí em alguns produtos de tecido que pode ser colocados aqui, que a gente tem em casa, ou a gente já viu em algum local. A indústria automobilística é aquela indústria que produz os automóveis relacionados com o transporte. Então pense aí em alguns tipos de automóveis que temos e escrevam aqui. A questão 4 diz: e na sua cidade tem indústrias? Onde elas ficam? O que é produzido? Com a ajuda de sua família, faça uma pesquisa e em seguida registre as informações no seu caderno. Então depois, pessoal, a gente tem que pesquisar se nossa cidade tem indústrias, onde elas ficam, o que é produzido por elas. Então dá uma pausa no vídeo aí, tenta responder as questões e na continuação do vídeo a gente faz a correção dessa atividade. Então, pessoal, conseguiram responder? Então vamos corrigir. Então vamos para essa parte aqui da interpretação dessa história em quadrinho. Letra A. Ao observar os quadrinhos, podemos dizer que Chico Bento e seu primo Zeca foram passear na cidade? Em qual lugar eles foram? Shopping center, banco ou teatro? Shopping center. Faz o X aqui. Letra B. Segundo Zeca, shopping center é um amigo chamado shopping, o centro de compras, o centro de compras. Então, faça uma marcação dessa forma aí, pessoal. Então, virando a folha agora, vamos corrigir a questão 2, 3 e a 4. 2. Existem vários tipos de indústria e essas fabricam diversos produtos, entre eles tecido, celular, carros, calçados, etc. Com a ajuda do responsável, faça a correspondência da primeira coluna de acordo com a segunda. Então vamos à resposta. Então vamos começar para a segunda coluna. Qual dessas indústrias fabricam medicamentos, xarope e comprimidos? 2. Indústria farmacêutica. Qual delas fabrica geladeira, fogão e televisão? 3. A indústria de eletrodomésticos. E qual delas fabrica iogurte, macarrão e extrato de tomate? 1. A indústria alimentícia. Então a marcação da segunda coluna é 2, 3 e 1. Questão 3. Com a ajuda da família, pesquise os dois tipos de indústria abaixo e depois preencha o quadro. Então a indústria têxtil fabrica material relacionado a tecido. Pode fabricar o quê? Calças, camisas, toalhas, blusas, cortinas, tapete e etc. E a indústria automobilística produz automóveis, caminhões, trator, ônibus, motos, etc. Então vamos corrigindo aí, viu, pessoal? E a questão 4 pergunta: e na sua cidade tem indústrias? Sim, aqui tem indústria, né? Onde estão localizadas? Ali próximo à zona rural chamada Periperi. Lá é chamado o distrito industrial. E o que lá produz? Então se a gente for lá passear, a gente vai ver que lá tem fábrica de refrigerante, fábrica de canos, fábrica de material de limpeza e entre outras. Então essa aqui é a questão 4, é para ficar registrado no caderno. Então, pessoal, vamos finalizar a nossa aula com essa frase: para os dias bons, sorrisos; para os dias ruins, paciência; para todos os dias, fé. Então tenhamos fé, pessoal, que essa pandemia vai passar, nós vamos conseguir vencer e tudo vai se normalizar. Então tenham um bom dia e muito obrigado.